Olá, meus alunos, vamos a mais uma aula de física, correção da atividade, intensidade de corrente elétrica, que foi passado na aula anterior. Uma corrente elétrica de intensidade 30 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. O I é 30, o Q você quer encontrar, o tempo é 1 minuto, você deve transformar em segundo, multiplicando por 60. I é igual a Q sobre ΔT. No lugar do I você coloca o 30, o Q você quer encontrar, no tempo 60. Faz o mês pelos extremos, multiplicando 60 por 30, que dá 1.800. Ou você passa as três casas, coloca a vírgula entre o 1 e o 8 e coloca o 3 no expoente. Na outra questão você tem o quê? Por uma secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 colos a cada minuto, ou seja, a carga de 12 no tempo de 1 minuto. O que pede para você fazer? Encontrar a intensidade de corrente elétrica em amperes. O que é 12, o tempo é 1 minuto, você multiplica por 60 para transformar em segundos e usa a fórmula I, que é igual a Q sobre ΔT. O I você quer encontrar, o Q é 12 e o T 60. 12 dividido por 60 dá 0,5. Na outra questão você tem o quê? Por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Lhe deu o quê? O número de elétrons, que é o N, 2 vezes 10 a 20. O tempo, 4 segundos, que é que você encontra a intensidade de corrente. A fórmula é I, que é igual a Q sobre ΔT. Como você não tem o Q, você vai encontrar usando a fórmula N vezes E. No lugar do N, 2 vezes 10 a 20. No lugar do E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembrando que é uma carga fixa. Multiplica 2 por 1,6, que dá 3,2. E subtrai, é para somar, né? Produto de potência de mesma base, você conserva a base, soma os expoentes. Mas como eles são negativos, você vai subtrair 20 menos 19, que dá 1. Ou passa uma casa, 32 colo. Fazendo aí, I é igual a Q sobre ΔT. Aí divide o Q, que é 32 por 4, que você vai encontrar 8 amperes. Na outra questão, nós temos uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar, que é o E, está em módulo, esse símbolo é de módulo, quer dizer, ela era negativa e ficou aqui positiva. 1,6 vezes 10 a menos 19 colo. Determinar o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma secção transversal desse condutor por segundo. O I é 8, o E 1,6 vezes 10 a menos 19, você quer achar o quê? Como você precisa achar o N, que é o que pede para você encontrar, primeiro você vai achar o Q usando essa fórmula aqui, ó. I, que é igual a Q sobre ΔT. No lugar do I é o 8, o tempo é 1, então o Q você achou o 8 colo. Aí fica Q igual a N vezes E. No lugar do Q você bota o 8 igual a N, que multiplica o valor de E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. N é 1,6 vezes 10 a menos 19. Troquei de membro igual a 8 e dividi o 8 por 1,6 vezes 10 a menos 19. 8 dividido por 1,6 dá 5, 5 vezes 10, aqui seria 8 vezes 10 a 0, 0 menos 19, fica mais 19, por isso ficou positivo. Quociente de potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai os expoentes, por isso ficou positivo, porque fez o jogo de sinal. Determine a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que durante o intervalo de 2 segundos, esse condutor foi atravessado por um total de 4 vezes 10 a 20 elétrons. No lugar do I, você vai encontrar, né? Tempo 2 segundos e lhe deu N, que é o número de elétrons. Para achar I, você vai dividir o Q pelo ΔT. Como você ainda não tem o Q, você vai usar essa fórmula N vezes E para encontrar o Q. Lembrando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 colo. No lugar do N, 4 vezes 10 a 20. No lugar do E, 1,6 vezes 10 a menos 19.
multiplica 4 por 1,6, você vai achar 6,4. É para somar os expoentes, mas como é positivo ou tá negativo, você subtrai, né? 20 menos 19 dá 1, que não precisa colocar, ou 6,4 vezes 10, 64 colo. Aí você vai encontrar aqui o I, que é o Q sobre ΔT. O Q, você achou 64 e o I é 2. Dividindo, você vai ter 32 amperes. Na outra questão, nós temos uma corrente elétrica, tem intensidade 1 ampere, durante 1 segundo. A secção é qual é o número de elétrons que atravessa essa secção, né? Nesse intervalo de tempo. Então, o I é 1 ampere, que é a corrente, o tempo 1 segundo. Nós vamos achar o Q usando o I, que é igual a Q sobre ΔT. No lugar do I1, 1 vezes 1 dá 1 colo. O que você fez aqui? Ó? Q é igual a N vezes E, porque você quer achar o número de elétrons. 1 é igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar fixa. Trocamos de membro e ficou 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que dá 0,625, ou vezes 10 a 19. Lembra? 0 menos 19. E ficou 6,25 vezes 10 a 18. Um condutor atravessado por uma corrente elétrica igual a 1 ampere. Qual a ordem de grandeza do número de elétrons que passam durante 1 hora por uma seção do condutor? Lembrando que o tempo deve estar em segundos, então você multiplica por 3.600. O é 1,6 vezes 10 a menos 19 e é igual a Q sobre ΔT. No lugar do I, você colocou 1, do que você quer achar, ΔT 3.600. Substituir aqui, ó, achei 3.600 colos, transformei em notação científica. 3,6 vezes 10 ao cubo igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Troquei de membro, né? Achei 3,6 vezes 10 ao cubo, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Deu 2,25. E fiz o quê? Quociente de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai. 3 menos 19 ficou 10 elevado a 22. Aqui nós temos um gráfico, que é um trapézio, né? E pede para você achar a carga. Como é trapézio, mas aqui está em miliampere, você deve transformar de miliampere em ampere, multiplicando por 10 a menos 3. Então, eu fiz base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. 15 mais 10, 25, vezes 10, vezes 60, vezes 10 a menos 3. 1.500, vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Dividiu 1.500 por 2, deu 750. Depois eu fiz o quê? Eu passei as duas casas, diminuí 3 menos 2, ficou menos 1.